Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Vocês acompanham onde? Vocês acompanham aqui. Gente, tem muita coisa acontecendo. Hoje ele é um vídeo assim, como se fosse uma edição especial, porque tem muita coisa rolando nesse momento no nosso mais querido e mais amado, maior clube do mundo, São Paulo Futebol Clube. Por isso, fiquem comigo até o final, que eu vou atualizar vocês de tudo. Antes da gente começar, galera, vão aí no botãozinho vermelho, quem ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, é tudo de graça e vão deixando o like. O like também é de graça, dá uma moral aqui pro canal e vocês não perdem nenhum vídeo, né? Se inscreve, ativa as notificações e deixa o like. Te digo, bora pro vídeo que tem muita coisa, bora, gente. Mas vão também deixando aí nos comentários a frase que vocês mais gostam, não pode faltar. Te digo qual que é mesmo. SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão inscrevendo enquanto vocês vão assistindo ao vídeo. Galera, já dá pra nós comemorarmos demais, né? O Paul Fernandes, meio-campista, que era interesse do São Paulo, agora já ficou sem clube. Isso é uma boa notícia. Zubeldia, hein? Falam que ele teria sido um pedido do Zubeldia no São Paulo, o que chega na época, né? E eu fiz toda a cobertura aqui no canal do Paul Fernandes, meio-campista, é de que o Paul Fernandes, o São Paulo estava indo atrás do Paul Fernandes por causa do interesse do técnico Luiz Zubeldia. Até aí, tudo bem, gente. Pelo que nós estamos vendo, nós desviamos de uma bala, né? Aparentemente, o Paul Fernandes não se faz um jogador interessante, um jogador necessário para esse São Paulo. Mas também é injusto eu dizer, né? Nós temos muito casos de jogadores que deram muito certo em alguns clubes, em outros deram muito errado. Por exemplo, o Jadson, que deu muito errado no São Paulo. Eu também não gosto, mas muitos gostavam lá no Corinthians. O Arouca, eu não gostava dele no São Paulo. Grande parte da torcida, acho que até uma unanimidade da torcida do Santos adorava o Arouca e ele jogou bem lá. O Luciano, pra mim, nunca disse pra quem veio no Corinthians, muito no Fluminense, no próprio Grêmio. E no São Paulo joga muito. Então, dá pra gente levar pra esse lado. Dá pra gente falar, pô, injusto falar que o Paul Fernandes é horroroso porque ele não deu certo no clube que ele tava e aí nós desviamos de uma bala. Mas da mesma forma que eu acho injusto falar isso, aparentemente foi bom não ter trazido o Paul Fernandes, porque tem aquela questão também, né? Nós estamos olhando a melhor condição, né? A melhor hipótese do cara não ter vindo e muito provavelmente não ter jogado nada, mas tem aquela questão de que poderia não render, né? O cara, ele realmente poderia não render no São Paulo. Claro que ele poderia ter tido acontecimentos diferentes, mas aparentemente... E outra, se fosse um cara muito espetacular, muito bom, jogaria em qualquer clube, né? Mas aparentemente não é o caso e o Paul Fernandes agora está livre, coisa que nos dá indícios, né? Nos dá fala de que talvez o Zubeldia tenha pedido um cara errado ou de que talvez o São Paulo muito provavelmente desviou de uma bala. Mas deixa nos comentários o que vocês estão achando em relação a isso. Galera, New Balance, né, tem contrato de exclusividade até 2025 e o contrato vai até 2027, com exclusividade até 2025. Mas e aí? O que vocês estão achando da New Balance, né? A Adidas, que é uma marca que eu particularmente adoro, aparentemente, com o que era noticiado, com o que falavam, a Adidas estava deixando a desejar em relação à parceria com o São Paulo. Então, não me interessa qual que é a marca, interessa o bem do São Paulo. Por mais que uma das que eu mais gostava, gente, eu adoro é a Under Armour. Pra mim foi a minha preferida. Eu adorava o estilo da marca e como ela fazia no São Paulo. Foi a que eu mais gostei disparado. Acho que é difícil falar disparado, mas eu acho que foi a que eu mais gostei, a Under Armour. Foi aquele momento da Under Armour. E a Adidas eu gosto de forma particular. Os uniformes do São Paulo da Adidas eu também gostava do São Paulo. Eu adorava. Mas falavam que a Adidas deixava o São Paulo de lado. Eu também não acredito, eu também não confio 100% nessa diretoria, nessa gestão não. Mas parece que a Adidas deixou a desejar em relação a negócio com o São Paulo. Então, pra mim, fez muito certo em trocar. A New Balance parece ser legal. Eu acho que a New Balance acerta e erra como toda fornecedora. Mas eu acho bem bacana a New Balance, mas o que dá pra nós comemorarmos, o que dá pra nós enaltecermos é que
aparentemente melhorou o relacionamento da fornecedora de uniformes com a New Balance. E o São Paulo faz campanhas bem bacanas, né? Acabamos de ver a foto ali do Alisson com o André Silva, lançou a edição manga longa, né, da camiseta, e eu vi muitos amigos, inclusive São Paulinos, que amaram a camiseta. Eu sou suspeito pra falar porque eu gosto de todos. Qualquer coisa que tenha lá o nosso emblema, né, do superlativo, do maior clube do mundo, qualquer coisa que tenha lá o distintivo, o distintivo é bom, né, meu pai falava isso, mas qualquer coisa que tem o emblema do São Paulo, eu já gosto, eu já amo. Então, bacana isso. A New Balance vem forte e está agradando. Deixa nos comentários, quem quiser também, vão comentando o que vocês estão achando da parceria e dos uniformes, pro gosto de cada um de vocês. Quem quiser deixar nos comentários aí também, claro, deixa nos comentários aí se estão gostando ou não. Pelo que eu vejo, a New Balance está agradando, e em relação a negócio, por mais que não chegue nada, né, que a gente só vai saber lá na frente se a bomba estourar ou não, por conta da forma como a gestão, a diretoria faz, parece que tá melhor a New Balance do que a Adidas. Então, contrato de exclusividade com o São Paulo até 2025, a New Balance agora pode fazer acordos, né, com outros clubes. A exclusividade com o São Paulo vai até 2025, mas o acordo vai até 2027, algo que eu tô vendo com bons olhos, tá? E é isso, deixa nos comentários. Galera, outra notícia, outra novidade espetacular que dá para nós comemorarmos muito, mais uma renovação, né? Vimos o Rogério Ceni passando pelo São Paulo e tendo que fazer uma coisa drástica. O Rogério Ceni, gente, eu tenho muitas ressalvas em relação ao Rogério Ceni como técnico. Eu não sou um fã, eu não gosto do trabalho do Rogério Ceni como técnico. Meu maior ídolo da história do São Paulo é o Rogério Ceni. Pelo que eu vi, é o meu maior ídolo disparado da história do São Paulo. É o cara assim que eu tava no Morumbi, São Paulo e Rosário Central, eu tava na final da Libertadores, é um fenômeno. Pra mim, o melhor, eu falo isso sem clubismo, pra mim, não sei se eu posso falar melhor, mas o maior goleiro da história. Dá pra falar melhor também. Ah, Tidico, mas teve... O Zete debaixo da trave, ele era melhor. Pode ser. Por exemplo, do Zete, né? Que nós também amamos o Zete. Mas o Rogério e o conjunto da obra, e o conjunto de tudo. Pra mim, o Rogério Ceni, ele é o melhor goleiro da história do futebol, e eu falo isso sem clubismo. Ah, e o Buffon, Gordon Banks, tem muitos outros. E o geral, o conjunto. Porque o Rogério Ceni, ele pode não ser o melhor de todos debaixo das traves, mas ele era impecável também. Ele era muito bom. E o conjunto? Pra mim, ele é o melhor goleiro da história do futebol, falo sem clubismo. Imagine se o Rogério tivesse jogado no Manchester, Barcelona, Real Madrid. Vocês imaginem se ele fosse goleiro do Real Madrid da forma como a mídia, o futebol mundial faria. Colocaria ele como se fosse um deus vivo. Então, mas onde eu divaguei aqui, né? Onde eu quero chegar? O que tem a ver com a renovação do Breno Sub-17, atacante, que agora vai ter uma multa milionária, multimilionária de 254 milhões. É uma multa de segurança, né? De 254 milhões para o futebol exterior, e o São Paulo ainda vai fazer manutenção, né, nessa multa para cá, lá para fora depois. Assegurar o jogador, né? É isso que é importante. A gente, muito provavelmente, ele não será vendido por esse valor, né? Vamos esperar que seja, né, algo parecido, mas a gente sabe que o São Paulo coloca essa multa para aumentar a barganha em uma negociação futura. Mas por que eu entrei no assunto Rogério Ceni? Porque o São Paulo tinha e é o que eu falei, eu não gosto do trabalho do Rogério como técnico. Eu não gosto, nem lá no Bahia eu não gosto. Isso é opinião, tá, gente? Eu não gosto. Pernilongo aqui. Eu não gosto. Mas o Rogério, pra mim, ele era muito... E eu acho que isso... Comentem, quem quiser, em relação a isso. O Rogério, ele era muito melhor. Eu acho que o Rogério, ele era bem mais interessante, as coisas que ele falava, se ele fosse um gerente, se ele fosse um diretor, ou acho que presidente, eu não sei, acho que ele não iria querer, mas se ele fosse diretor de futebol, eu acho que eu iria adorar o Rogério Ceni como diretor de futebol de São Paulo, porque ele falava muita coisa coerente. O negócio da água da piscina, que virou meme, virou toda aquela coisa, era coerente o que o Rogério falava. O Rogério falava uma coisa muito coerente ali. O Rogério, a gente via que ele tentava defender o São Paulo
extra-campo. E ele falou, chegou um momento que ele falou, a palhaçada que a gente sabe em relação à base, os contratos, ele falou, não vai jogar ninguém que não esteja com o contrato renovado. E isso é uma atitude genuína. Eu entendi o Rogério naquele momento. Ele queria que o São Paulo se acertasse estruturalmente falando. Então isso eu dou o braço a torcer. E agora o São Paulo tem acertado. Estamos aí com vários jogadores já acertados, né? O Matheus Alves, o Lucas Ferreira, o Rian. Tá todo mundo se acertando com o São Paulo e não vai mais... A ideia, tem o Breno... Todo dia tá vindo um ou outro diferente. Teve um que eu trouxe ontem pra vocês, qual que é o nome? O Pedro Ferreira, de 18 anos. Então a gente vê que isso é uma coisa boa e diminui a chance de nós termos Neverton, Marquinhos, Militão, jogadores que a gente vendeu muito abaixo por problema contratual. Jogadores, Luizão, e vocês vão me lembrar mais 1000, né, diferentes em que o São Paulo teria que fazer um negócio muito melhor, muito mais vantajoso, muito mais benéfico pro clube, né? Então, mas é isso. Acho que dá para nós comemorarmos bastante essa renovação, mais uma renovação, que é a do atacante Breno, sub-17, multa de aproximadamente 254 milhões pro futebol do exterior, e vamos ver como é que vai ficar, como é que vai ser o desenrolar disso, né? Galera, reviravolta total em relação a centroavante, estou trazendo para vocês todos os dias, né? Em relação a Carlos Vinícius, Lautaro Dias, que para mim surge de uma forma muito fantástica. E aqui, te digo, fala exatamente, prestem bem atenção em tudo que está acontecendo. Pelo andar da carruagem, o Carlos Vinícius é o principal nome, é o primeiro nome para reforçar o São Paulo. A zero de jogo, né? A zero de jogo que eu falo digamos que veio, né? Eu não acho interessante. Pode vir a ser um bom jogador, mas não é aquele cara que me traz todo aquele entusiasmo. Falei pra vocês que o fato do Lucas querer... Já deu polêmica, né? O Lucas quer o Carlos Vinícius aqui, algo que me traz algo bom, que me deixa um tanto quanto entusiasmado em relação a essa história. Aí depois teve o vídeo dele vai Corinthians, que a gente não sabe se o cara é corintiano, se não é, se foi uma brincadeira, se foi zoeira, o que acontece, mas que acho que como eu falei pra vocês, acho que isso não vai interferir no profissional, né? No profissional do cara, no que o jogador, o atleta representa. E aí, qual que é a parada aqui? Qual que é a jogada? Tem o problema dos números do Carlos Vinícius, né? Não são nada favoráveis. E por quê? Por que ele não tá despontando lá na Europa? Eu acho que isso deixa uma certa preocupação em relação à situação do Carlos Vinícius de uma possível vinda. Mas assim, pelo que eu estou apurando, pelo que eu estou vendo, Carlos Vinícius está muito próximo do São Paulo. Pode ser que não feche, mas neste momento o Carlos Vinícius está muito próximo. Só que tem uma reviravolta muito animadora envolvendo o Lautaro Dias, que eu contei aqui para vocês. Já é um interesse antigo do São Paulo e agora não vai ficar, né, no Cruzeiro. Não vai ficar lá no Cruzeiro. Não, estão falando, noticiando que ele não vai jogar mais lá no Cruzeiro e aí voltaria essa ideia para o São Paulo. Falam que o Cruzeiro só quer compra e tal. É óbvio que se o São Paulo chegasse para negociar, daria para negociar sim. Sim, talvez até mesmo um empréstimo, a gente sabe como é que funciona. No futebol tem N formas de se negociar, de mudar um negócio. Lautaro Dias para mim nem é tão caro assim, falam algo em torno de 10, 12, 15 milhões de reais, o que não seriam valores astronômicos pelas contratações ultimamente que o São Paulo vem fazendo. Então não é bem por aí. E me animaria demais, sem ver, falando hoje... eu adoraria o Lautaro Dias. Prefiro o Lautaro Dias do que o Carlos Vinícius para reforçar o ataque, a posição de centroavante no São Paulo. E lembrando, gente, isso é futebol. Lautaro podia chegar, poderia não jogar nada. O Carlos Vinícius pode chegar e pode arrebentar. Não dá para saber. No futebol não é só ser bom, é claro que isso conta muito, né? Mas tem toda uma questão de contexto, de fatores, de elementos que contribuem para um jogador se entrosar, render, jogar bem, sim ou não. Mas é uma reviravolta muito grande e neste momento o São Paulo não fala nem de forma oficial pelo Carlos Vinícius, mas nós já sabemos que tem conversas avançadíssimas e por mais que falem que não existe nada
Agora, entre São Paulo e Lautaro Dias, nós sabemos do interesse de uma sondagem, sim, do São Paulo pelo Lautaro Dias em relação a negócio, a uma possibilidade do Lautaro Dias ir para o São Paulo. E galera, tem uma história aí simplesmente inacreditável envolvendo o Igor Coronado, jogador do Corinthians. É simplesmente inacreditável, porque o Igor Vinícius muito provavelmente vai para o Corinthians. Mas o Corinthians iria querer, né? Falam em Corinthians e Fortaleza, né? Agora especulam vários outros clubes, né? Em relação ao Igor Vinícius. E aí o Corinthians, que pra mim é o número 1, né? Que seria o principal para contratar o Igor Vinícius por conta do Dorival e o São Paulo não quer mais o Igor Vinícius. E eu acho que seria até interessante pro Igor Vinícius ir pro Corinthians. Corinthians é time grande, por mais que eu queria que o Corinthians acabasse, né? O Corinthians é um clube grande. Então acho que para a carreira do Igor Vinícius seria interessante. Só que o Igor Vinícius, o Corinthians iria querer a liberação agora, né? Aí começou uma conversa completamente especulativa envolvendo o Coronado para fazer rolo, então, libera aí, o Coronado não vai jogar aí, eu libero agora o Igor Vinícius, manda o Coronado, mas aí o Corinthians não vai querer pagar o salário. Gente, muito especulativo. Claro, tudo muda. Amanhã as negociações no futebol começam assim, né? As transações, os negócios, muita coisa começa dessa forma. Começa com uma ideia, uma historinha que alguém fala e vai ganhando forma, mas neste momento é muito especulativa essa ideia do Igor Coronado, de um possível rolo ou atrelar alguma coisa, porque os dois têm contrato. Então é tudo muito especulativo. Claro que pode mudar, mas neste momento é tudo muito especulativo. Fala que tinha torcedor, a história que tinha torcedor que queria. Só que assim, gente, independente do que tá acontecendo ou não, eu não queria o Coronado. Eu acho o Coronado um cara bom de bola, só que eu acho ele caro e meio bichado. Eu acho ele muito bom. Só que assim, pra que trazer o Igor Coronado? Pra que olhar pra esse lado se nós temos o Oscar? Te digo, o Oscar, não dá pra saber como é que vai ficar a questão física, se ele vai aguentar a carga todos os jogos. O Oscar não conseguiu, põe o Lucas na meia atacante. O Lucas pode render mais de ponta direita? Pode, só que o Lucas ele é um craque em qualquer lugar. E de meia atacante ele já provou que pode jogar. Se o Oscar não puder jogar, põe o Lucas. E aí coloca o Lucas de meia atacante com o Lucas Ferreira na ponta direita. Faz alguma coisa diferente. Ou coloca o Lucas com o Ferreirinha, aí com 2 atacantes, com o Luciano e o Rian Francisco. Eu acho que não precisa nesse momento, e o perfil do Igor Coronado agora não me agradaria. Queria quando ele veio pro Corinthians. Quando o São Paulo queria o Igor Coronado, que o São Paulo não iria conseguir pagar de jeito nenhum. É um salário absurdo, né? Se eu não me engano, são 2 milhões de reais pelo Coronado. É um salário absurdo. O São Paulo queria o Igor Coronado, ele foi pro Corinthians. E aí o Igor Coronado que ele mostrou me faz causar um completo desinteresse numa possível contratação de uma chegada dele no São Paulo. Acho caro, muito caro. Acho ele bom de bola. Acho ele bom. Só que quanto custa esse cara? Porque quantos jogos ele faz, ele não consegue, ele não aguenta jogar. Esse literalmente não aguenta jogar. Então pra mim ele é muito caro pela questão da carga, pela questão de quanto a gente vê ele jogando ou não. Mas lembrando, não passa, por enquanto, não passa de mera conversa de internet, mera especulação. Mas eu vou apurando tudo, atualizando e trazendo tudo para vocês que rola no maior clube do mundo, São Paulo Futebol Clube, em tempo real. O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Comentem, quem quiser deixar alguma coisa quem quiser só deixar alguma coisa nos comentários. O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações. Obrigado e até a próxima.